Alô pessoal, Nação Rubro-Negra, como havia prometido no vídeo anterior, né, que eu acabei de fazer, eu farei vídeos curtos, né? Fiz um vídeo relativamente curto, que é bom que mantenha o interesse de vocês. E agora eu vim falar sobre a situação atual do Flamengo. O Dorival Júnior ele começou como o Renato Gaúcho começou no Flamengo. Pegou o time inteiro, os jogadores ainda não sendo convocados ou não em condições físicas, e ele fez exatamente o que o Renato estava fazendo. Time das Copas, time do Brasileiro. Time das Copas, time do Brasileiro. Eu lembro que o Renato batia no peito e dizia: nós estamos nas 3 competições. E é o mesmo discurso do Dorival, só que com palavras diferentes. Mas o caminho está sendo praticamente o mesmo. O mesmo. O Flamengo, enquanto pegou adversários que jogavam, saíam para jogar contra o Flamengo goleava, jogava muito bem. Mas quando o Flamengo pegava times retrancados, com esquema tático de saída em velocidade, o Flamengo tinha dificuldade. Isso ficou visível no ano de 2021, ou seja, no ano passado, nos jogos finais do Flamengo. Quando foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, em pleno Maracanã, após empatar na Arena da Baixada em 2-2, precisava de uma vitória simples e perdeu por 3-0, sofrendo contra-ataques em cima de contra-ataques. Por quê? Pegou uma defesa fechada, extremamente fechada, e jogadores velozes na frente. E o desenho está sendo o mesmo. Na final contra o Palmeiras, a mesma coisa. Uma jogada ensaiada pelo Palmeiras, e que o Abel deve ter visto o jogo do Flamengo contra o River Plate, que foi uma jogada semelhante, pelo lado esquerdo. O Flamengo tomou o primeiro gol. Empatou com o gol de Gabigol graças a uma falha grotesca do goleiro do Palmeiras, o Everton. E no final aquele lance infeliz do Andreas Pereira. Devemos lembrar, que a gente lembra muito do Andreas Pereira, né? Mas devemos lembrar que nós tivemos a bola do jogo nos pés do Michael. Fosse ele um jogador mais coletivo, ele teria rolado aquela bola para o Bruno Henrique, a gente estaria comemorando esse título da Libertadores agora. Mas a culpa é sempre do jogador. E as pessoas ficam alimentando de que o Flamengo mandava treinadores embora porque os jogadores é que não gostavam dos treinadores. Aí eu olho, gente, cadê o Domenech Torrent? Cadê ele? Onde ele está? Que clube grande ou médio que ele está treinando? Que clube pequeno ele está treinando e está fazendo um bom trabalho? Cadê o Renato? Agora voltou para o Grêmio, na Série B. Mas o Grêmio está jogando futebolzinho bem meia boca. O Rogério Ceni acabou de perder uma final de campeonato com um time infinitamente inferior ao time dele, mas que tinha um plano tático que ele não consegue dar para suas equipes. E ele é elogiado pela grande mídia como um treinador que taticamente faz coisas diferentes. Eu, sinceramente, eu não vi isso no Flamengo e não vejo isso nos clubes que ele treina. Cadê o Paulo Souza? Aliás, o Paulo Souza é um grande mistério. Ele não tinha trabalho nenhum expressivo antes de chegar ao Flamengo e não tem trabalho expressivo nenhum depois que saiu. Paulo Souza, o grande Paulo Souza. Estava fazendo uma revolução no Flamengo, tinha que se dar tempo a ele. Aí as pessoas falam, viúva do Jorge de Jesus. Por que os 2 melhores treinadores em resultados no Flamengo fracassaram ao final? Como o Dorival Júnior e o Renato Gaúcho. Porque eles até colocavam o time para jogar da maneira ou colocam, né, como o Dorival faz, da maneira como os jogadores querem, posicionamento que o Jorge de Jesus fazia. O Everton Ribeiro por dentro, caindo um pouco pela direita, Gabigol se movimentando. O Pedro da época era o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele jogava centralizado. Tanto é que o Bruno Henrique disputou a artilharia de campeonato com o Gabigol. Quando um era artilheiro, o outro era vice, entendeu? Então, o esquema de jogo é o mesmo, mas o que muda? São as jogadas ensaiadas que o Jorge de Jesus tinha. Quando vocês olham um jogo de basquete, quando o treinador pede tempo, ele vai lá na prancheta, ele desenha, fulano, você vai pegar a bola aqui nesse ponto, você aqui, fulano, você vai infiltrar para chamar a atenção da defesa, e você vem para esse ponto aqui e tenta o arremesso. Era assim que ele fazia.
O Flamengo tinha gols parecidos. O Arrascaeta fez muitos gols de cabeça com o Jorge Jesus. Hoje, quantos gols de cabeça o Arrascaeta faz? Por quê? Porque era uma jogada ensaiada. O Gabigol fez muitos gols entrando pelo lado direito da área, mas um pouco mais centralizado, mais próximo da marca do pênalti, e com o pé direito. Por que ele fazia isso? Porque era uma jogada ensaiada. Todos lembram que alguns jogadores, quando jogavam contra o Flamengo, falavam: cara, não entendo, os caras têm um código, pula 7, vai para 3, você entra na 5. Às vezes os jogadores faziam corta-luz, porque o que faz você furar a defesa fechada não é você abrindo pelas laterais, como falam, porque hoje em dia o treinador, com um mínimo de inteligência, ele vai colocar os seus pontas para recuar e fechar o lado do campo. Onde você vence um bloqueio, se você tem jogadores habilidosos, tabelando, mas tabelando com toques rápidos, no máximo 1 ou 2 toques na bola. E o corta-luz faz parte disso. Se você treinar, olha só, estou vendo aqui no jogo, tá vendo? Eu vi o jogo do Atlético Paranaense, esse zagueiro, ele se posiciona aqui. Então, fulano, você entra por trás dele e quando rolarem a bola para você, você abre a perna. Que aí o jogador, aí era o que é o famoso pular casa. O Everton Ribeiro, por exemplo, no bico da grande área, quando ele abria a perna, entrava pelas costas dele o Bruno Henrique, entrava pelas costas dele o Felipe Luiz. Isso dá para fazer. Jogadas treinadas, jogadas ensaiadas, que no Flamengo de Renato de Dorival não tinha. Esse que a mais fazia do Flamengo mortal. Então eu não sou viúva de Jorge Jesus, porque eu vou mostrar para vocês aqui um dado interessante sobre ele. 57 jogos, 43 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. Na realidade foram 3 derrotas, porque computam como a 4ª derrota aquele jogo contra o Liverpool. Mas as pessoas esquecem que o Jorge de Jesus empatou no tempo normal e perdeu na prorrogação. Prorrogação não conta como... Então foram 43 vitórias, 11 empates e apenas 3 derrotas. Ele fez 129 gols naquele ano e sofreu 47. Ou seja, quase mais do que o dobro de gols. O Flamengo, em média, isso não é por jogo não, em média, o Flamengo tinha 3,1 chances reais de gol. E só cedia, em média, 1,4 chances. Ou seja, o Flamengo tinha 3 vezes mais chances de fazer gol do que o seu adversário. Hoje você pode ter certeza que na mão dos outros treinadores o Flamengo não tem essa situação. O Flamengo tinha posse de bola em volta de 70%. Gente, se você tem um time parelho, em tese é o Flamengo do outro lado, qual é a melhor forma de você fazer com que esse time não te ameace? Tira a bola dele. Time sem bola faz gol? Time sem bola faz gol? Não faz. E era isso que o Jorge Jesus fazia. Ele tirava a bola dos seus adversários e o Flamengo não sofria tanto. Está aqui, 1,4 chances cedidas por 3,1 chances criadas, em média. Claro que tinha jogo que o Flamengo criava menos, jogos mais duros, mas em compensação tinha jogos que ele criava mais. Por exemplo, 6-1 contra o Goiás. O Flamengo criou só 3,1 chances de gol? Claro que não, porque fez 6 gols. Então naquele jogo o Flamengo criou, no mínimo, umas 15 chances reais de gol. Eu lembro, vi aquele jogo. E outra coisa, olha o elenco que o Jorge Jesus tinha. Time A do Flamengo em 2019. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Mari e Felipe Luiz. Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Tirando aqui o Rafinha, o Diego Alves, Rodrigo Caio está machucado, o Mari, tá? A gente tem hoje Santos, que é um goleiro do nível. O Rodinei não é do nível do Rafinha, mas o Rafinha hoje está velho, não teria o pique do Rodinei. O Davi Luiz, para mim, tecnicamente, é mais zagueiro que o Rodrigo Caio, tá? E fisicamente também, que o Rodrigo Caio, infelizmente, só jogou aquele ano. O Mari e o Léo Pereira, para mim, são jogadores equivalentes. O Mari tinha uma vantagem por ser mais forte, aguentava mais o corpo a corpo, mas o Léo Pereira é mais técnico, tá? E o Felipe Luiz é o mesmo lateral. Aqui trocou-se Arão e Gerson. O Flamengo hoje tem Thiago Maia e João Gomes. O que falta aqui é a categoria do Gerson, mas em compensação, o Thiago Maia sobressai tecnicamente ao Arão. E o João Gomes ele tem mais pulmão que o Gerson, então isso compensa a pouca técnica que ele tem em relação ao Gerson. Então vou falar aqui, e os 4 da frente são os mesmos, tá? A exceção do Pedro que entrou aqui,
no lugar do Bruno Henrique, que está contundido. Então vamos lá, 2019, olha o time A do Flamengo. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Mari e Felipe Luiz. Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Olha o time B do Flamengo. César, Rodinei, Tuller, Rodolfo, René. Diego, Vinícius Souza, o Vinição, Hugo Moura, Vitinho, Reinier, Lucas Silva e Lincoln. Olha como o Jorge Jesus olhava para o banco do Flamengo, ele tinha aqui, tecnicamente, que ele usava muito, Diego, Vitinho e Reinier. Eram esses 3 jogadores que ele usava, praticamente. Agora vamos aqui o time de 2022. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes. Aliás, eu não botei Thiago Maia aqui nesse time B do Flamengo, porque foi aquela época que ele teve aquela lesão, que ele ficou 8 meses fora. Então eu não pude botar Thiago Maia aqui. Mas Thiago Maia fazia parte do elenco. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Lembrando que se o Bruno Henrique fosse titular, talvez o Pedro não fosse. Pedro seria a opção aqui nesse time. Mas olha o time que ele tem hoje. Hugo Souza, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Olha a defesa reserva do Flamengo. Diego, malha, mas é o que tem ali, mas é um jogador experiente, Diego não é um pereba. Ele tá velho? Tá velho, mas não é um pereba. Vidal, Matheus França, que olho nesse garoto. Ele pode agora estar meio verdinho. Olho nesse moleque que eu vi na base. Muito bom jogador. E Vitor Hugo, que também precisa amadurecer, que é outro excelente jogador. Everton, Cebolinha e Marinho. Se o Bruno Henrique estivesse em perfeitas condições, eu acho que ele estaria em melhor situação que o Pedro, porque ele é um jogador de velocidade que hoje o Flamengo não tem, de arrancada. Então o Pedro seria reserva, botaria o Gabigol no banco, ou revezaria, e o erro que o Dorival, como eu prometi no vídeo anterior, está cometendo. Quando ele põe Jorge Jesus, ele botava sempre esse mesmo time aqui, porque, claro, ele não tinha um banco, mas às vezes ele rodava aqui. Ele botava o Vitinho no lugar do Arrascaeta, para o Arrascaeta dar aquela relaxada, descansada, entendeu? Mas se ele tivesse esse time B aqui, você pode ter certeza que se algum desses titulares caísse de rendimento, ele ia escalar um desses aqui para poder, porque ele é um treinador que ele aprimora jogador. Vídeo Arão. Arão foi muito elogiado pela gente quando era massacrado. Ele veio, ele melhorou o Arão, ele melhorou o Vitinho. Ele melhorou o Vitinho e o time do Flamengo, vocês lembram, né? Então, Dorival, você deu ao Filipão, no jogo contra o Inter, quarta-feira, e ao treinador do Corinthians, o Vitor Pereira, armas para que eles saibam como neutralizar o Flamengo. Eu espero que você faça algumas mudanças táticas, até batida de falta, para que você suplante uma possível retranca. Até mesmo no primeiro jogo São Paulo, ele não vai sair, porque eles já descobriram qual é a forma de anular o Flamengo. Uma marcação forte, saída em contra-ataque. Escrevam o que eu estou falando. Saudações.